Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Lavareda, sou tecnólogo em aquicultura e esse é o canal Produzir Amazonas. Neste vídeo abordaremos os seguintes temas: instalação e abastecimento de viveiros, calagem, adubação e povoamento. Instalação de viveiros. É muito importante que a instalação dos viveiros obedeça a critérios técnicos que assegurem a integridade e permitam o melhor aproveitamento dos recursos da propriedade, como solo e água, com o menor custo de implantação e respeitando o meio ambiente. Um dos critérios técnicos a ser avaliado na parte de seleção de área é o solo. O solo recomendado para a piscicultura precisa ter uma relação de equilíbrio entre as proporções de argila, silt e areia, permitindo uma boa compactação e diminuindo a erosão dos taludes, evitando perdas excessivas por infiltração e aumentando a vida útil dos viveiros. Mas como determinar se o solo é ideal para a construção de viveiros? Muito simples, basta realizar o seguinte teste. Faça um buraco de aproximadamente 40 centímetros de profundidade e retire uma amostra do fundo do buraco. E depois umedeça essa amostra com um pouco de água. Após isso, tente fazer um rolinho. Depois, tente modelar fazendo ou uma argola ou um S. Se for possível, significa que o solo apresenta uma boa mistura de argila, silt e areia. Caso contrário, procure outra área e faça o teste. Quando você for construir os viveiros, é necessário que seja feita a limpeza da área. Os viveiros para piscicultura precisam ser construídos em locais livres de vegetação, de rochas e de formigueiros, pois eles dificultam a operação das máquinas e favorecem a ocorrência de infiltrações. A largura da extremidade mais alta do talude, denominada crista, deve ser adequada às dimensões do viveiro, garantindo o tráfego livre e seguro para pessoas e veículos. Nessa propriedade, o piscicultor deixou 4 metros de crista entre os viveiros e 6 metros de crista no acesso principal da piscicultura. O fundo do viveiro deve ser bem compactado, para controle da infiltração e favorecimento na despesca. A escavação deve ser feita de forma a permitir uma inclinação no sentido do comprimento do viveiro, em torno de 0,5 a 2%, no sentido do escoamento da água, que é a parte mais funda do viveiro. Em geral, o formato dos viveiros é retangular, porém, a regra é seguir o bom senso, de maneira a ocupar a maior área possível de lâmina d'água, vislumbrando a finalidade de cada viveiro. Se vai ser usado para alevinagem, recria ou engorda, e o deslocamento mais prático entre os viveiros. A profundidade dos viveiros não pode ser menor que 1 metro a 1,5 metro. Ambientes rasos favorecem ao crescimento de plantas aquáticas indesejáveis à piscicultura, podendo tomar conta de toda a superfície do viveiro, dificultando o acesso do peixe ao alimento, prejudicando a despesca e ocasionando problemas de qualidade de água. As paredes internas e externas do viveiro recebem o nome de talude. Sua construção deve ser livre de matéria orgânica e bem compactada. A inclinação do talude é um ponto fundamental que precisa de bastante atenção, pois um talude com declive acentuado dificulta a realização do manejo e sofre por conta do efeito erosivo causado pela movimentação da água, popularmente conhecido como banzeiro. A inclinação das paredes externas respeitam a proporção de 1:2 e as paredes internas 1:3. O que isso significa? Que a cada 1 metro de altura do fundo do viveiro para o topo da crista, você deixa 3 metros de saia. Para o abastecimento dos viveiros, temos como principal fonte de água rios, igarapés, barragens e poços artesianos. A distribuição da água aos viveiros pode ser por sistema aberto, utilizando canaletas, ou fechado, utilizando tubos de PVC. É muito importante
proteger o local onde acontece a queda d'água, a fim de evitar erosão no fundo do viveiro. Recomenda-se também a utilização de uma tela na saída do tubo de abastecimento, a fim de evitar a entrada de sujeira e organismos indesejáveis. Um exemplo de organismo indesejável é a traíra, peixe carnívoro muito comum em igarapés e barragens no Amazonas. A calagem é uma prática extremamente importante na piscicultura. Tem como objetivo equilibrar o pH e a alcalinidade do solo e da água, proporcionando assim um ambiente adequado ao desenvolvimento da espécie cultivada. Com a adição de calcário agrícola, tanto na água quanto no fundo dos viveiros. De uma maneira geral, em terras ácidas, utiliza-se 3 toneladas de calcário por hectare. Com a obra do viveiro pronta, espalhe-se o calcário por todo o fundo e laterais do viveiro. Em viveiros cheios, a calagem é necessária quando os níveis de pH, alcalinidade e dureza da água estiverem diferentes dos níveis aceitáveis para o cultivo. A adubação dos viveiros pode ser orgânica e inorgânica, tendo a mesma finalidade que na agricultura. É feita para aumentar a produção primária, aumentando deste modo a produtividade final. Os adubos orgânicos mais utilizados nas pisciculturas são os estercos de aves e bovinos, nas quantidades de que variam de 200 a 300 gramas por metro quadrado. Os adubos químicos utilizados nas pisciculturas são comumente utilizados na agricultura, contendo base de nitrogênio, fósforo e potássio. O mais utilizado é um composto misto de ureia e farelo de trigo, na proporção de 5 gramas de ureia e 15 gramas de farelo de trigo por metro quadrado. Veremos na prática a aplicação desse procedimento. A preocupação com o povoamento se inicia com a aquisição dos alevinos, pois você deve conhecer o laboratório fornecedor, verificar se ele possui autorizações e se está livre de infestações parasitárias e outras doenças. Antes de você fazer o povoamento, deve-se definir qual a espécie de peixe a ser produzido e o tamanho que você pretende retirar esse peixe, pois no caso do tambaqui temos 2 produtos. Um é o tambaqui curumim, com peso médio de 500 gramas, e o outro é o tambaqui ruelo, com peso médio de 2,5 kg. A densidade de estocagem é expressa em biomassa por unidade diária, que para viveiro escavado é quilo por hectare ou quilo por metro quadrado. Dependendo da tecnologia empregada na propriedade, a produtividade pode variar de 6 a 18 toneladas por hectare de lâmina de água, ou seja, em uma área de 100 metros de comprimento por 100 metros de largura, pode-se produzir em sistema de produção semi-intensivo 6.000 kg a 8.000 kg de peixe por hectare e em sistema intensivo de 15.000 kg a 18.000 kg de peixe por hectare. Então, você faz o seguinte cálculo para o sistema semi-intensivo. Cálculo para tambaqui curumim. Número de peixes é igual a produtividade dividido pelo peso final. Número de peixes é igual a 8.000 kg dividido por 0,5 kg. Número de peixes é igual a 16.000 peixes por hectare. Isso para a retirada de tambaqui curumim. Cálculo para tambaqui ruelo. Número de peixes é igual a produtividade dividido pelo peso final. Número de peixes é igual a 8.000 dividido por 2,5, que é o peso final de retirada desse peixe. Número de peixes é igual a 3.200 peixes por hectare para a retirada de tambaqui ruelo. Você que assistiu este vídeo e gostou do nosso trabalho, deixe um like,
Se não for inscrito, se inscreva e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos.